Descritor 40. Relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores do primeiro grau. De certa forma, os polinômios não são coisas que a gente nunca viu, certo? Nós vimos isso e trabalhamos eles quando nós trabalhamos funções e equações do primeiro grau e do segundo grau. De certa forma, nos polinômios agora, a gente só vai aumentar o tamanho desses graus. Nós sabemos que uma função ou equação do primeiro grau vai ter uma única raiz. E a do segundo grau vão ter duas raízes. O grau do polinômio, ele é dado pelo o maior expoente de x que houver. Então, na função do primeiro grau, eu só tenho um x. Ele é de x elevado a 1. Certo? Todo número é uma potência. Quando não aparece o expoente, é porque esse expoente é 1 e ele pode ficar omitido. Então, como eu só tenho aquele x e o expoente dele é 1, então esse polinômio é de grau 1. Se ele é de grau 1, ele tem uma única raiz. Já na equação do segundo grau, eu tenho um x elevado ao quadrado. É o maior expoente que eu acho de x. Então, essa equação vai ter duas raízes, certo? E ela é de grau 2. Logo, por exemplo, esse polinômio, o maior expoente de x que tem é o 10. Então, esse polinômio ele é de grau 10. Logo, ele vai ter 10 raízes. Então, de forma genérica, se eu tenho um polinômio de grau n, como esse aí, ele vai ter n raízes. Logo, as raízes do polinômio são os valores de x que tornam o polinômio igual a zero. Vamos colocar um exemplo. P de x igual a menos 3x mais 21. Se eu quero saber qual é a raiz desse polinômio, eu faço P de x igual a zero. Agora, quem é P de x? É menos 3x mais 21, substituo. Agora meu polinômio virou uma equação do primeiro grau, só resolvê-la. Então, raiz do polinômio é x igual a 7. Por quê? Se eu pegar esse valor de x e substituir lá no meu polinômio, ele vai fazer com que aquele valor vire zero. Estão vendo? Ó? Então, esse valor de x é o único valor que existe que faz com que esse polinômio do primeiro grau fique igual a zero. Não existe outro. Ele é único. Bem, como eu havia dito, esse polinômio genérico aí, ele vai ter n raízes. Certo? Então, decompor um polinômio em fatores do primeiro grau é transformar essa soma que tem aí em produtos, em multiplicações. Isso eu faço usando essas raízes. Então esse polinômio aí, ele pode ser transformado em uma multiplicação. Que será? Então esse polinômio pode ser representado por essa multiplicação. O AN, que é o coeficiente do termo x com maior expoente, certo? Do termo do grau, vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz, até a última. Bora ver o exemplo. Esse meu polinômio ele é de quarto grau, porque o x com maior expoente é o x elevado a... Logo, ele terá quatro raízes, que são menos 1, 1, 2 e 3. Agora, eu vou olhar o coeficiente do termo x ao quadrado, que é o 5. Então, com esse coeficiente e as raízes, eu consigo montar aí a fatoração desse polinômio. Então, tá aí, ó. A n, que é o coeficiente do termo que dá o grau polinômio, no caso é o 5, vezes x menos a raiz 1, que é o menos 1. Agora aqui a gente tem que ter calma. Sempre que você for substituir uma letra por um número negativo, é bom você botar dentro do parênteses, porque esse sinal de menos pode fazer diferença. Então, o menos 1 que está dentro do parênteses vermelho, ele é a raiz. Esse menos azul que está fora, ele é da fórmula. Esse menos de fora vai multiplicar o menos de dentro, menos vezes menos mais. As outras raízes são positivas, então não tem problema. Quem é a raiz 2? Seria o 1. A raiz 3 é o 2 e a raiz 4 é o 3. Então essa é a decomposição desse polinômio aí. Certo?
Se eu fizer essas multiplicações todas, o resultado vai dar igual esse polinômio que está em preto em cima. Vejamos agora esse exemplo. Ele já está na forma fatorada, certo? Então, fica fácil de eu saber quem são as raízes. É só eu pegar esse número que está após cada x desse e mudar o sinal, que eu tenho todas as raízes desse polinômio. Pronto. Então eu tenho aí as 5 raízes desse polinômio, que me diz que ele é um polinômio de grau 5.